Salário de Esportes. Estamos aqui com meu avô e hoje vamos falar sobre Chelsea 2, Fluminense 0. Com 2 gols de João Pedro, o Chelsea ganhou do Fluminense e eliminou o clube da Copa do Mundo de Clubes. E então, avô, o que você achou deste Fluminense e Chelsea? Olha, o que acabamos de assistir, a última participação do futebol brasileiro, né, neste Mundial, eu achei que foi razoável, né, quanto ao jogo de hoje, mas eu queria dizer que a participação dos brasileiros foi muito boa em todos os termos, em termos financeiros, em termos de mostrar o seu futebol com garra, com raça, com qualidade. Não ficamos muito atrás não, por isso chegamos até onde chegamos. Sim. E quanto ao jogo de hoje, já esperávamos que era uma partida duríssima, dificílima, né? Que quando chega ao final aí existe aqueles pormenores, né? Que são os desfalques, etc e tal, e os times que ficam para a final são aqueles que mereceram estar ali. Então o Fluminense está de parabéns, enfrentaram um grande time e jogou com muita raça, orgulhou a sua torcida e a todos nós brasileiros. Sim, a participação do Fluminense nessa Copa do Mundo de Clubes foi excelente. Foi um Fluminense que orgulhou a sua torcida e a todos nós brasileiros. Ninguém esperava essa participação dos brasileiros nessa Copa do Mundo de Clubes. E eles fizeram por onde e devolveram o orgulho, e os olhos do mundo estão agora voltados para o futebol brasileiro. Pelos comentários que a gente assistia e ouvia, o Fluminense era um dos clubes que talvez todo mundo julgasse que ia chegar, não ia chegar onde chegou. Sim. É que outros clubes como Flamengo, Palmeiras, etc., tudo bem, mas saíram e o Fluminense ficou. Então, quer dizer, eu fazendo um apanhado geral desse Mundial, eu acho que a participação brasileira foi muito boa. Excelente. Foi uma vitrine para os jogadores, né? A parte financeira muito boa. Sim. Então, quer dizer, muitos jogadores estarão acertando, alguns com clubes grandes que a gente acha na Europa. Sim. Por exemplo, o Arias pode ir para o Borussia Dortmund, por exemplo. Tem futebol para isso? Tem, mas na minha opinião, eu não imaginava que os clubes brasileiros fossem fazer essa participação grandiosa que eles fizeram. Eles jogando de igual para igual, muitas vezes até ganhando de europeus, eles colocaram de volta o futebol brasileiro no mapa do mundo. Agora os clubes europeus voltam a temer o futebol brasileiro. E a gente sempre confiou, né? Desde os primeiros comentários, a gente confiava no futebol brasileiro, e tem que confiar. Sim. Né? Então isso aí foi para o mundo, né, que não achava que nós seríamos os últimos colocados. Sim. Foi o contrário. Foi um recado para o mundo. Estamos aqui, voltamos e somos o país do futebol e temos talentos nossos e que o Brasil é uma das ligas mais competitivas do mundo. E agora se preparar, né? Através da Série A aqui no Brasil, Série B, e depois enfrentar novamente mais preparados ainda na próxima Copa, né? Isso foi uma demonstração que na Copa da Seleção, na Copa do Mundo, né? Nós temos certeza que estaremos lá jogando grande futebol. Sim. E com muita esperança, com muita raça, com muita fé para sermos campeões. Sim, e a seleção brasileira tem que ser campeão dessa Copa do Mundo, porque a seleção brasileira não pode ficar 24 anos sem ganhar. Então, portanto, a seleção brasileira tem que ganhar a Copa do Mundo 2026. E eu creio que ganhará a Copa do Mundo 2026. Eu já estou falando aqui e eu creio que a seleção vai ganhar. É isso que a gente espera. Então é isso, galera de esporte. Se inscreva no canal Tia Esporte, o canal de esporte. Deus abençoe a todos. Amém. Abraço.